Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o nosso corte aqui do Jogo Aberto, trazendo informações do Flamengo. Já se inscreve no canal, ativa o sino, fica até o final para você ver também mercado da bola, tem preparação para o jogo contra a LDU, repercussão também do empate contra o Vasco e muito mais. Vamos agora acompanhar juntos, deixamos os créditos na descrição e a gente conversa mais um pouco no final, sem enrolação. Vamos agora reagir juntos às informações com a Renata Fã e com vários outros comentaristas do Jogo Aberto. Vamos ver. Temos mais agora clássico e de surpresa. Quem imaginaria que o Vasco conseguiria segurar o Flamengo 0-0? Léo Jardim tava, na minha opinião, o nome do jogo. Foi. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave. Mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os dois times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Dá para dizer que foi o resultado mais inesperado da rodada, esse 0-0 entre Vasco e Flamengo, Cicinho? Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando se fala Vasco e Flamengo, o que vem em mente é o quê? Quanto vai terminar o jogo? 0-0, ninguém esperava. E acima de tudo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a oportunidade também de fazer gol. Léo Jardim foi o nome do jogo, mas também o Vasco teve grandes chances também de fazer o seu gol. Então foi um grande jogo. Parabéns para o Carille, que armou uma equipe ali. E o Flamengo tinha que ter saído com os 3 pontos. Edu, e teve até gol de mão do Verratti, claro. Anulado, cartão amarelo para ele. Mas o Vasco, ele mostrou que não entrou para brincar e nem para temer o Flamengo. Foi um jogo de superação, né, Renata? Eu vejo o Vasco. Se o Vasco jogasse assim todos os jogos, com certeza o Vasco ia estar melhor colocação no campeonato. Foi um jogo onde o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, então isso já traduz tudo o que foi a partida, porque pegou bolas assim impressionantes, né? Então o Léo Jardim, parabéns pela partida que fez. O Flamengo, eu só acho que em alguns jogos o Flamengo está criando bastante chance, só que não está conseguindo concluir em gol. Diferente contra o Juventude, que fez 6 gols, mas em alguns jogos anteriores ele cria bastante, só que faz poucos gols. E nesse jogo foi a mesma coisa. Mas foi um jogo de superação onde que o Vasco
ganhou 1 ponto. O Flamengo perdeu 2 pontos. Outros resultados apareceram também na rodada. O Galo finalmente venceu a primeira. Amanhã, tchau Glaucia, tchau Jufo, porque agora o Mendel Bidlovski já pede passagem aqui no nosso Futebol 360 para falar do Flamengo. O Flamengo joga contra a LDU amanhã em Quito. Bom dia, Mendel. Exatamente, bom dia Abel, bom dia a todos. Estou aqui no Parque El Ejido, belo parque aqui em Quito, no Equador, em frente ao hotel concentração do Flamengo. O Flamengo, como você disse, enfrenta amanhã a LDU. Transmissão da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite no horário de Brasília. Jogo importantíssimo para o Flamengo pela Conmebol Libertadores. Isso porque o Flamengo perdeu a última partida em casa para o Central Córdoba. Está na 3ª colocação do grupo. A LDU é a líder, então é um jogo muito importante para o time do Felipe Luiz. O Flamengo, que hoje tem um treino hoje à tarde no estádio do Independiente Del Valle e amanhã enfrenta a LDU. Esse treino é importante para acertar o time e também para se adaptar à altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. A gente até conversava com o diretor técnico José Boto aqui em frente à concentração do Flamengo, estava ali acompanhando o movimento. A gente conversou com ele, ele que disse que nunca na Europa sentiu o efeito da altitude em um jogo, então não sabe como que vai ser isso, não sabe como que é isso em um jogo de futebol. Vai, claro, conhecer amanhã como que vai ser esse efeito da altitude. Ele mesmo disse que não está sentindo altitude, vai até dar uma corridinha aqui na academia do hotel para sentir como que é o efeito da altitude. O Felipe Luiz conhece bem a altitude. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu por 3-2 em 2021. O Felipe Luiz estava em campo, o Bruno Henrique fez gol e o Arrascaeta também estava em campo. O Plata também conhece bem a altitude aqui de Quito. Ele é de Guayaquil, mas já jogou muitas vezes por aqui. O Flamengo se adaptando a essas condições da altitude que deixaram 2 baixas no time do Flamengo. O Alan não viajou com a delegação e o De La Cruz, os dois para evitar a altitude. O Alan, ele tem uma condição que são os traços falcêmicos. É uma condição aí em relação à oxigenação no sangue, então ele sente mais o efeito da altitude, não viajou com a delegação. De La Cruz também já passou mal na altitude, foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia justamente para evitar a altitude, também não viajou com a delegação. O Alexandro também está fora do time, ele que tem um edema na coxa, que ele sofreu no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz resolver para montar o time dele para enfrentar a LDU. LDU que no fim de semana venceu o Alcas pelo campeonato equatoriano, como eu disse, é a líder do grupo e tem o Vitamina Sanches, o técnico conhece bem o Flamengo. No ano passado ele comandava o Palestino, enfrentou 2 vezes o Flamengo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores e tem o atacante paraguaio Alex Arce, é o grande destaque da equipe da LDU. Flamengo que no fim de semana foi com força máxima nessa partida contra o Vasco, faz 4 partidas em 9 dias, tem essa maratona pela frente, enfrentando a LDU. Para terminar, falando sobre a situação aqui do Equador, uma situação bem complicada, tem conflitos entre narcotraficantes, grupos internacionais, e o governo do Equador afirmou que está em alerta máximo porque identificou o possível plano para assassinar o presidente Daniel Noboa, que foi reeleito na semana passada. É uma situação complexa aqui no Equador, que vai receber essa partida entre Flamengo e LDU, Conmebol Libertadores. Abel. Mendel, só para finalizar, você falou no início da sua entrada, pode repetir o nome do lugar? Achei muito bonito aí, parece uma praça. Estou vendo o pessoal caminhando, passeando, maravilhoso. Um dia, até pela sua vestimenta, me parece um dia quente aí em Quito. Como é o nome do lugar? El Ejido é o parque, é um parque muito bonito aqui no Equador, que tem um Museu Nacional aqui dentro, com grandes obras. Então realmente é um parque muito legal e no sol tá mais quente. Eu confesso que na sombra aqui é um pouco mais frio, eu deveria estar de casaco, mas no sol tá quente aqui no Equador. Legal, muito bom. Quito é uma cidade muito bonita. Você vê assim, né? Dá uma olhada nesse cenário, dá vontade de ir conhecer, né? Não dá? Sim, eu já conheci, tive a oportunidade de ir lá em 2008, naquela final de Libertadores. Desculpa, deixa eu só agradecer. Bom dia, bom trabalho, estamos no nosso último minuto. Dá tempo de você falar, fala aí. Não é isso. E vi que realmente é uma cidade muito bonita. E com certeza o Mendel já esteve outras vezes em Quito também. Ele que é um viajante e pode confirmar isso. Perfeito. Então a gente volta amanhã. Infelizmente o tempo foi curto hoje, 1 horinha de programa. Amanhã... Né?
para quem não sabe, né, o Flamengo joga na Libertadores amanhã, vai ser terça-feira o jogo contra o LDU em Quito. O Flamengo já chegou no Equador, então a gente vai falar muito também sobre esse jogo e sobre vários outros assuntos que a gente tem aqui na live para comentar e para falar. Lembrando, hoje é segunda-feira, né, dia de sorteio. Para quem faz parte do nosso clube de vantagem pelo nosso site, você que não faz, então vai no nosso... Você tem uma enquete no ar também, tá, galera? Quem deve ser o lateral esquerdo do Flamengo contra a LDU? Lembrando que o Alexandro... A gente daqui a pouco, quando a gente for entrar no assunto Libertadores, a gente vai mostrar os relacionados, tá? E o Alexandro não foi, já estou adiantando para vocês, não foi relacionado, não viajou para o Equador. Então, na opinião de vocês, quem deve ser o lateral esquerdo titular do Flamengo contra a LDU? Letra A, Ayrton Lucas. Letra B, o Varela, improvisado. Letra C, o Léo Pereira, obviamente com o Danilo entrando na zaga. Ou outro, se você achar que tem outra possibilidade, você bota aí, tá? Que a gente quer saber o voto de vocês sobre quem vocês acham que deve ser o lateral esquerdo do Flamengo. Mas antes, Mauro, vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo perdeu a liderança, né, do Carioca em apenas começo da competição, mas numa partida que, novamente, o Flamengo teve oportunidade, o Léo Jardim teve uma grande atuação, né? Com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras fica 2 pontos na frente, né? O que você achou do clássico de sábado, Mauro? Foi mais ou menos como você esperava? O que você achou desse Vasco 0, Vasco como mandante, né? Vasco 0, Flamengo 0. Eu achei, assim, desastroso do ponto de vista do Flamengo, que o Vasco, mais uma vez, não jogou bem. O goleiro Léo Jardim fez uma grande atuação também em função da má atuação do Vasco, né? O time, quando se defende bem, o goleiro não trabalha tanto. E o Flamengo foi novamente incompetente, né, para ganhar o jogo, para fazer um gol. 17 finalizações, 7 no alvo. E o goleiro fechou o gol. Sim, porque nenhum dos chutes foi indefensável. Essa é a questão. E é aquela história de sempre, né? Michael, suas escolhas equivocadas, Arrascaeta, aos 44 minutos, tem a chance de chutar para o gol, não chuta, toca para o Pedro, que está marcado. Então, assim, problemas sérios que o Flamengo tem e que o Flamengo não encara, pelo menos não parece. Encarar como tem que encarar. Essa situação dos gols perdidos, as oportunidades de finalização que não finaliza, 2 pontos que não poderia ter perdido. Mas é o clássico. Pois é, no segundo turno o Vasco pode até lá se organizar e ser um jogo muito mais difícil. O Vasco até ameaçou o Flamengo no começo e só. Então foi um desastre. Do ponto de vista do Flamengo, eu achei um desastre. Não que a atuação tenha sido ruim, mas o contexto, desastroso. E você, André, o que você achou da partida? O que você achou do clássico aí? Esse 0-0, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo entre Vasco e Flamengo, meu amigo. Você até escreveu, né? Eu até pedi pro Felipe botar aí depois aí, né? Porque, para quem não sabe, no nosso site, né, tem a coluna do André, tem matérias atualizadas, matérias apuradas e também tem a coluna do André. E o André escreveu exatamente sobre a liderança que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Bom dia, André. Bem-vindo, meu amigo. Já te dei bom dia, né? Já deu bom dia, né? Vamos falar agora de Flamengo especificamente, né? Então, a atuação foi boa. Não foi muito boa porque, porra, não dá, né, cara, pra ficar perdendo tanta chance, porque não foi só o Léo Jardim. As melhores chances de cada tempo, pra mim, foi aquela que o Bruno Henrique tocou e o Gerson chutou por cima, que o Gerson saiu de cara pro gol. E pelo local por onde ele infiltrou, era um chute propício com o pé esquerdo, era por um chute cruzado, e ele chutou por cima. E no segundo tempo, a principal chance, que foi a única que todo mundo botou a mão na cabeça, porque foi claríssima, foi a cabeçada do Plata para fora. Cara, aquela chance, assim, cruzamento, foi igualzinho os 2 gols que saíram contra o Juventude, do Pulgar e do Danilo. Jogador chegando de frente, cruzamento preciso, e ele conseguiu cabecear por cima. É muita chance perdida. Além das bolas defensáveis, das bolas que, como o Mauro falou, o Léo Jardim pegou porque era defensável. Talvez a mais difícil realmente foi aquela do Pedro, que foi uma cabeçada muito técnica ali, né? Que ele fez um movimento preciso, tocou no contrapé e ele conseguiu voltar e pegar. Foi uma grande defesa, né? Mas era chance. O Vasco também teve chance, mas o Flamengo teve muito mais, né? Era um jogo, por exemplo, para 2-1 Flamengo. E o mais importante, ganhar os 3 pontos e se manter na liderança, né? E é incrível pensar que o Flamengo ainda assim tem um ataque mais positivo do campeonato, né? Tem 11 gols. Lógico que foram 6 contra o Juventude,
mas não deixou de ter o ataque mais positivo. Mas ainda assim desperdiça porque cria muito. O Flamengo, se tivesse um ataque efetivo, o Flamengo enfiaria muitas goleadas. Porque cria muito. Mas, então quer dizer, o desempenho foi bom? Foi bom porque criou isso tudo. Dominou o jogo e na maior parte do tempo criou isso tudo. Só que não concretiza. É aí que entra a coluna de hoje. São os detalhes que fazem diferença, né? Quer dizer, o Palmeiras vem de uma arrancada. O Palmeiras jogou muito mal contra o Botafogo na estreia do Brasileiro. Poderia ter perdido. O primeiro tempo era para o Botafogo ter resolvido o jogo. E o Palmeiras teve chance, foi ter chance no segundo, lá com o Flaco e tal. Mas o Botafogo foi superior no primeiro jogo. E o Sport foi melhor que o Palmeiras no segundo jogo. Só que aí teve 2 erros. A arbitragem cometeu 2 erros grosseiros que beneficiaram o Palmeiras. E o Palmeiras aproveitou, né? Porque, por exemplo, ontem o Fortaleza não aproveitou. Não foi erro, né? É aquele pênalti. O pênalti marcado por Fortaleza é aquele pênalti assim, que a gente não discute mais porque faz parte da regra, mas você olha o lance. Gente, se o cara não abre o braço, ele não consegue disputar no alto com o companheiro. Se ele sobe com o braço fechado, ele sobe menos que o adversário. Então, porra, é um pênalti absurdo. Vou achar para qualquer lado que for marcado, a favor do Flamengo, contra o Flamengo, a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, sempre vou achar um absurdo. Mas, infelizmente, é isso. Inventaram essa regra aí do braço aberto, como se o jogador não pudesse ter braço, e aí já era, é pênalti. E o Fortaleza desperdiçou o pênalti. O Palmeiras não desperdiçou o pênalti absurdo que foi marcado a seu favor e ganhou o jogo por 2-1. Ganhou aquele jogo, ganhou do Corinthians com todos os méritos, foi muito melhor, ganhou... Galera, e agora aqui vamos para a informação, né? Informação aqui do Flamengo, mercado da bola, e segundo o site aqui, o Flamengo analisa a contratação de lateral do Bayer Leverkusen para substituir o Wesley. O Wesley, como nós sabemos, é um jogador que já vem se destacando há bastante tempo, né? Acho que é só questão aí de tempo para ele acabar saindo do Flamengo. E o Flamengo já está pensando em um jogador para substituir, né? Uma substituição aí, porque o Wesley, ele com certeza deixaria faria muita falta, né? Deixaria muitas saudades. Então, a informação que vem dizendo que Alexandre Matos pode fazer Flamengo perder meio-campista, né, para o West Ham, e não emprestará Lucas Paquetá ao Flamengo, só aceita a venda, segundo apurou o Bola VIP. Arthur, do Bayer Leverkusen, está sendo observado pela cúpula flamenguista. O jovem jogador foi revelado no América Mineiro e agrada muito a diretoria, e já fazia parte de estudos do Scout. Arthur quer evoluir na equipe comandada por Xabi Alonso no futebol do velho continente, enquanto o Bahia não quer se desfazer da jovem promessa. Revelado pelo América, o jogador defende o Leverkusen da Alemanha, né? Mais informações sobre ele formando o América Mineiro com passagem pela base do Flamengo, né? A gente sabe que ele subiu ali para o elenco profissional no América em 22, quando esteve discreto, mas sempre demonstrando ali um potencial chegando à seleção brasileira. E com a camisa do América foram 27 jogos e 2 assistências concedidas. Em abril de 23 foi oficializada sua venda para o Bayer Leverkusen pela bagatela de 7 milhões de euros, ou seja, um valor muito bom, né, galera? E o Flamengo não chegou a abrir negociação ainda e não faz parte apenas de um monitoramento. Vinícius Tobias também na mira, né, o lateral direito. Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk está no radar do Flamengo como possível substituto em caso de saída do Wesley no meio do ano. Ele faz parte de uma lista de jogadores que estão sendo monitorados pela diretoria. Então, galera, o Arthur é esse jogador aqui, ó, que é jovenzinho, né? E ele, no caso, agrada o Flamengo. Se você perceber que ele tá com a camisa do Leverkusen, é um time que ele tá atuando hoje, que é o Xabi Alonso, né? Então, é um jogador aí que pode vir para poder substituir. E o Flamengo segue aí buscando, né, reforços, jogadores que possam estar chegando para poder agregar mais. O Flamengo sabe da importância de ter um elenco farto, de ter um elenco com vários jogadores que possam estar ajudando, né, no decorrer da temporada, porque são muitos jogos, galera, são muitas competições. Então, se o Flamengo perde um jogador importante como Wesley, faz falta, entendeu? Quando você chega lá na reta final dos campeonatos, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, faz falta um jogador como esse, né? Um jogador a mais, que é nesse momento que o Flamengo consegue
ter uma sequência melhor, né? Porque com mais jogadores aptos, mais jogadores de qualidade, o Flamengo consegue fazer ali, né? No caso, uma boa sequência, né? Trocando jogadores, descansando entendeu? E aí os outros times ficam mais desgastados. Os times que não tem um elenco tão farto assim ficam desgastados. E nisso, aquele time que tem um elenco com mais jogadores e de qualidade, ele acaba se destacando. Principalmente em competições, né? Que envolve ali pontos corridos, mas também em competições que são mata-mata, né? Por quê? Porque são 2 jogos geralmente. E aí quando o time tem vários jogadores bons, você consegue ali usar melhor, você consegue aproveitar, né, ali essas oportunidades, porque se um jogador cansa, você pode colocar outro do mesmo nível ali para poder substituir e manter ali, né, o mesmo nível, só que descansado. Isso faz muita diferença em vários jogos. Então o Flamengo não quer perder mais um jogador, mas entende que o Wesley pode estar próximo de sair do Flamengo, isso é fato, e aí já busca trazer outro. Se você conhece o Arthur, você pode comentar aí se você acha que ele seria uma boa contratação. Ou o Vinícius Tobias também, se você conhece, você pode comentar. A minha opinião é que sempre vale a pena o Flamengo buscar novos jogadores novos, jogadores que têm qualidade. Então, acho que é muito importante fazer isso. Agradecemos a vocês mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.